Boa tarde mais uma vez. Muito bom estar aqui para conversarmos sobre quem somos, né? Porque tudo que a gente precisa saber é o que Deus quer da nossa vida. Como é que Ele nos fez de forma tão linda, de uma forma tão complexa, e a gente às vezes acha que a gente não tem valor, sabe? Quando a gente de fato, mas de fato, entender, mesmo que de forma tão simples, algo que é complexo, o quão importante somos para Jesus, a gente vive feliz, sabe? Tudo na vida depende do sentido da vida. Eu gosto muito de Viktor Frankl, que era um psiquiatra judeu. Ele escreveu um livro que se chama Em Busca de Sentido. É um livro incrível. Ele escreve a partir das suas observações no campo de concentração, onde ele ficou por 3 anos, viu muita gente sofrer, muita gente morrer. Ele era um psiquiatra muito famoso na época e, por conta de ser judeu, foi para o campo de concentração como qualquer outro. E esse livro ele faz a sua narrativa do campo de concentração. É uma leitura assim incrível. E ele descreve ali o que fazia as pessoas morrerem ou sobreviverem no campo de concentração. O que dependesse da escolha ou do cuidado, ok? Não aqueles que, claro, eram acometidos ali por provocarem a morte deles. E o sentido da vida, segundo a teoria de Viktor Frankl, que cria a logoterapia, o sentido da vida é o que faz a gente viver ou morrer. E é interessantíssimo, porque ele fala assim, olha, quem sabe o porquê, enfrenta qualquer como. Consegue entender isso? Quem sabe o porquê que está vivendo, que está fazendo, é capaz de enfrentar as dificuldades da vida. Vai persistir. Por quê? Porque sabe o porquê vive, porque faz, porque está ali. Sabe? Então, quando a gente olhar para a nossa história, e lógico, aqui eu não quero tirar as dores da vida, as dificuldades que cada um enfrenta, mas em nome de Jesus, que as dificuldades não sejam maiores do que as suas esperanças. Que as dores não sejam maiores do que o alívio que Jesus tem para te oferecer, ou já te ofereceu também. Que os seus medos sejam bem pequenininhos perto das suas certezas. Porque a vida vai ter que ser assim. Equilibrar aquilo que nós recebemos com aquilo que já temos. Quando a gente começar a fazer este equilíbrio, mesmo que enfrentemos, e claro, a gente enfrenta dificuldade, a gente fica triste, né? Nós temos muitas vezes os nossos receios, mas eles não vão se avolumar o suficiente para tomar conta da gente, para paralisar a gente, para fazer a gente desistir. Porque tem dia que dá vontade de desistir, não dá? Tem dia que você fala assim, ai, está pesado demais. Eu tenho as minhas cargas, que às vezes são pesadas demais. Eu falo assim, Senhor, eu preciso de força, porque não é fácil. Você enfrenta isso também, não enfrenta? Mas nós temos um Deus que deixa para a gente a sua palavra, que é a nossa base de fé, de vida, de esperança. É o que a gente mais precisa na vida, e se a gente não tivesse mais nada, a nossa fé já seria o suficiente para vivermos nesse mundo. Mas a gente tem um Deus que Ele é tão amável, que Ele ainda deixa para a gente conhecimento, né? Para a gente ter até mais entendimento de como as coisas acontecem. Olha, vocês já tiveram uma palestra incrível, tiveram ou não tiveram? Quem aqui vai fazer planejamento familiar? Quem aqui já está assim, misericórdia, não fiz? Mas Deus, Ele traz para a gente instruções, né? Quando eu estava pensando o que trazer para vocês nessa tarde, eu queria trazer um assunto que alcançasse a todos. Claro que todos os assuntos, eles têm que ver com a gente, porque somos todos seres humanos. As neurociências, elas estudam o sistema nervoso para trazer a vida humana mais significado. Mas eu queria trazer um assunto que a gente aí pudesse aproveitar, todo mundo aproveitar todos os dias da vida. Olha o desafio. E eis que tem esse assunto. Querem saber qual é esse assunto?
Ó, ele é desafiador, tá bom? Porque precisa que a gente comece a mudar a forma de pensar algumas coisas, tá? Eu vou ter um apontador ou não? Vou ter ou vocês vão passar para mim? É? Então tá bom. Então esse assunto, ó, se permitam pensar como eu vou apresentar, tá? Mas vai ser legal porque vai ajudar vocês muito no dia a dia. Olha, eu tenho feito esse exercício e tem funcionado de verdade. Tenho ensinado as pessoas, elas falam assim, não é que funciona? Então vamos lá. Eu quero trazer para vocês algumas ideias para a gente cuidar de quem a gente é aqui, ó, do coração da gente, que na verdade é cuidar da mente, né? Como a gente pensa as coisas, como a gente reage aos estímulos que recebemos. Os estímulos que recebemos é tudo que chega para a gente por meio dos 5 sentidos, tá? Nossa audição, visão, tato, olfato e paladar, tá bom? Então, o estímulo é tudo que chega por meio dos nossos sentidos. Então, quando eu falar estímulo, você já sabe o que eu estou falando. Pode ser a voz de alguém que chega até a mim, pode ser a luz do dia, tudo isso é estímulo, tá? Então, quando a gente pensa, eu quero trazer então algo que para mim ele é base para que a gente possa avançar no entendimento de quem somos, tá? E a gente possa aí atuar para lidar com depressão, com ansiedade, com algumas doenças mentais que infelizmente têm aumentado no nosso meio. Deixa eu já falar aqui com muito carinho com vocês sobre algo que ainda é necessário insistirmos. Gente, depressão não é falta de oração, ok? Depressão é uma doença. É melhor eu subir. O doutor acabou de falar que eu sou pequena demais, que não adianta eu ficar aqui, que ninguém está me enxergando. A menina já só tem osso e ainda não é grande. Eu já brinquei na internet, vocês já podem ter escutado um dia. Eu falei assim para minha filhinha: a Angelina tem 8 anos e é pequenininha. Ela nasceu muito grande, ela nasceu com 4,1 kg. E foi um bebezão até 1 ano de idade. Aí depois ela começou a acompanhar a genética de mamãe. Aí eu cheguei e falei assim: filha, você é a cara do papai, mas vai ficar do tamanho da mamãe. Aí ela fez assim para mim: mamãe, por favor, deixa eu ficar do tamanho do meu pai. Ah, deixei 1 semana sem comer, só para aprender a me respeitar. É muito engraçado, né? Quando eu ainda não tinha ruga, eu ia ou para o consultório, ou ia para o laboratório trabalhar, né? Já como profissional. E as pessoas marcavam horário para falar comigo e etc. Aí eu chegava assim: pois não, né? O seu horário, fulano, tal. Ô menina, você pode chamar a doutora Rosana, por favor, que a gente veio falar com ela? Aí uma vez eu estava atendendo uma família, aí a mãe me interrompeu e falou assim: ai doutora, me desculpa, mas eu tenho dificuldade de confiar a vida do meu filho para uma menina cuidar. Não soubesse ela que eu já tinha mais de 30 na época, só de carreira, não brincando. Então, quando a gente olha, a nossa vida, ela é impactada. Sabia que até pessoas, eu coloquei isso no meu último livro, pessoas que, por exemplo, sofrem com os traumas ou com ansiedade, com situações desafiadoras da migração, sair do lugar onde conhece para morar em outro lugar, na maioria das vezes um outro país, elas podem desenvolver um quadro hipertensivo, como uma doença instalada por conta dessa migração. Então, muito do que afeta o nosso corpo tem que ver com situações que às vezes a gente acha que não, é só controlar, é só querer, mas nós estamos envoltos em complexidades, não é? Depressão é uma doença catalogada. Quando alguém está em depressão, está faltando substância no cérebro dela. Pode ser a serotonina que está faltando, pode ser a noradrenalina, pode ser a dopamina. É físico, ok? Ansiedade também.
Não existe nada que altere o nosso comportamento, o nosso humor, que não tenha uma alteração da química do nosso corpo. Quando a gente tiver uma irmã que está sofrendo com uma depressão, ou um irmão que está sofrendo com depressão, porque homens também sofrem com depressão, vamos ser generosos como Jesus era? Gente, Jesus era generoso até com gente endemoniada. Era ou não era? Jesus era generoso com o leproso. Jesus, nos relatos bíblicos, nunca deixou um leproso ir embora sem ser curado. Ellen White fala sobre isso. Jesus nunca despediu um leproso sem ser curado. Como a lepra era o símbolo do pecado, Jesus queria deixar uma lição para a gente, que nunca um pecador que se chegasse a Ele pedindo para Ele cura e restauração, seria deixado ir embora sem alcançar a sua bênção. Oh, querido, se você sofre com algum pecado, acha que você é rejeitado, que Jesus não te ama, Ele não vai te despedir sem a certeza do perdão. Jesus é generoso, nosso Deus é generoso. Sejamos generosos uns com os outros. A gente não sabe das lutas que cada um enfrenta, ok? Vamos fazer esse combinado como coletividade, e cada um de nós cuidar de si, para dar uma fechada, sabe, nas janelas da alma, para a gente diminuir o máximo possível o impacto das doenças mentais ou do que acontece com a gente. Quando a gente olha, tudo depende de como interpretamos o mundo. Isso fazemos por meio dos sentidos. Posso dar um exemplo para vocês? Tudo depende de como a gente interpreta o mundo. Não é que tudo depende do que acontece à nossa volta, mas de como a gente interpreta o que acontece à nossa volta. Faz sentido para você isso? Para mim faz todo sentido, tá? Posso usar Jesus como exemplo? Jesus é o nosso maior exemplo de tudo. Eu sempre fui encantada com Jesus diante de Pilatos, quando é levado ali para ser julgado e logo em seguida ele vai ser morto, crucificado. Jesus está diante de Pilatos, Jesus já está muito machucado, já não dormiu, as suas horas de angústia só estão avolumando, porque ele já passou pelo Getsemane, inclusive. Gente, eu não consigo não pregar, né? É difícil. E aí Jesus está diante de Pilatos, machucado, com o peso do pecado sobre os seus ombros, já suou gotas de sangue no Getsemane. Quando Pilatos olha para Jesus, reconhece em Jesus um Deus. Ele olha para Jesus e fica impressionado que aquele homem era diferente de todos. Por acaso esse não é o Jesus de Nazaré? Ele não quer nem condenar, a gente sabe da história. A circunstância em volta de Jesus era favorável ou desfavorável? E muito desfavorável. Porque Jesus continuava com o porte de um Deus. Sabe por quê? Porque ele era um Deus. E ele é um Deus. As circunstâncias em volta de Jesus não diziam para ele, não ditavam a regra de quando ele ia aumentar o volume da voz dele ou abaixar o volume da voz dele. Ele não era regido pelas circunstâncias. Jesus veio salvar a humanidade, manteve-se no foco, por isso alcançou o objetivo de nos salvar. Não perca o foco da sua vida. Então tudo depende de como a gente interpreta o mundo. E a gente interpreta o mundo por meio dos sentidos. O que a gente vê, o que a gente ouve, né? O que a gente sente, o que a gente de paladar. Gente, falando em paladar, cadê a irmã Fátima? Ela foi embora descansar? Irmã Fátima, eu preciso levá-la comigo para o Brasil. Gente, eu acho que eu vou até engordar se ela for embora comigo. Cozinha bem demais, estou comendo muito bem. Agradeçam a ela por mim, tá? Então, quando a gente pensa, é o que eu interpreto sobre o que chega até a mim, ok? E aí, como a gente diz no bom português do Brasil, aqui é o pulo do gato para a nossa vida. Vocês usam esse termo também, o pulo do gato?
Sim ou não? Assim, ó, é o ponto de virada, é o que faz sentido, tá? Você entendeu isso? É o pulo do gato, ok? Se você entender a diferença entre emoção e sentimento, eu te garanto que você cuidou da metade da sua saúde mental. Vou explicar para você a partir de uma visão de Antônio Damasio, que é um neurocientista português, tá? E ele tem um livro muito interessante que chama O Erro de Descartes, tá? Porque Descartes fala, penso, logo existo. E ele desfaz essa ideia a partir de uma visão neurocientífica, tá bom? Existem outras teorias, mas eu gosto muito da teoria de Antônio Damasio sobre emoção e sentimento, porque é um divisor de águas na nossa vida quando a gente entende isso. Vamos lá então. O que seria emoção e sentimento? A gente não usa muito como sinônimos, como se fosse a mesma palavra. Nossa, eu estou emocionalmente abalado. Nossa, você maltratou os meus sentimentos. A gente não usa tudo como se fosse a mesma palavra, praticamente, o mesmo sinônimo. Só que não é, a partir dessa visão. Emoção, ela acontece no corpo e dá para ver. O sentimento acontece na mente e dá para esconder. Deixa eu explicar isso para você. O que é a emoção? É a primeira reação do meu cérebro quando entra em contato com o estímulo. E aí o meu corpo vai emitir as primeiras respostas para aquele estímulo que eu recebi. Posso dar um exemplo para mostrar para vocês essa diferença? Para Damasio, não existe emoção positiva e nem emoção negativa. Já guarda essa informação, que ela é extremamente importante. Não existe emoção positiva e nem emoção negativa. Já vou adiantar, nós falamos de 4 emoções básicas: alegria, tristeza, medo e raiva. Como assim, raiva não é negativa? A partir dessa visão, não é. Segura aí que depois eu explico o que é cada uma delas, tá? Não existe emoção positiva nem negativa. É a forma rápida que o meu cérebro reconhece um estímulo para me preparar para a resposta daquele estímulo. Vou dar um exemplo para vocês, como não é nem positivo nem negativo, nem negativa e nem positiva uma emoção. Vamos falar assim, ó, nós estamos todos aqui nesse auditório, ok? Cadê a Conceição? Conceição está noiva. E a Conceição já é minha amiga íntima, ela já se tornou minha secretária executiva. Qual o nome do noivo, Conceição? Rafael, isso mesmo. O Rafael é o noivo da Conceição, certo? Ela está de aliança até, coisa linda. Eu lembro de quando eu fiquei noiva, há 20 anos. Jesus, em sua misericórdia, mandou um homem bondoso e falou assim: tira ela dessa aflição. Casamos. Vamos completar 18 anos de casados agora em agosto. Me permita te usar como exemplo, tá? Conceição está noiva, ok? Então ela vai permanecer. Vamos manter essa história para ela? Ela vai permanecer apaixonada, mas vamos falar quando ela começou a se interessar pelo noivo dela, o Rafael. Quando ela encontrava o Rafael, vocês que já se apaixonaram um dia ou estão apaixonados vão saber exatamente o que eu vou falar agora. Quando a gente via a pessoa amada, o que acontecia com o nosso corpo? Taquicardia, mão suava, a boca ficava seca, né? Conseguia nem engolir saliva, não era? A boca seca tem um nome chique para a gente falar, científico: xerostomia. É feio, né? É xerostomia, a boca seca, tá? Então, ó, a Conceição está encontrando o noivo dela, naquela fase assim, vai namorar, não vai, ele gosta de mim ou não gosta, sabe aquela fase? Aí ele chega, o que acontece com a Conceição? Coração acelera, pupila fica dilatada, que a gente chama midríase, as mãos secas e a mão suando e a boca seca. Guarda essa informação. Por quê? Porque ela ficou muito feliz porque ele chegou, ansiosa, feliz porque ele chegou, não é? Guarda essa informação que a gente vai para um outro exemplo. Agora vamos dizer que a Conceição está esperando o Rafael chegar. Só que a hora que abre a porta,
Não é o Rafael que entra, é um cachorro muito bravo. O que vai acontecer com a Conceição? Coração acelera, pupila dilata, as mãos ficam suando e a boca fica seca. O que eu quero dizer com isso? Rafael, um cachorro entrando, dá na mesma. Peço os meus perdões a ele. Por que esse exemplo é importante? Porque a emoção é a primeira reação diante de um estímulo. Não é positivo e nem negativo. Vocês entenderam? Que eu usei 2 exemplos extremos, e são extremos, né? Não são semelhantes, né? Eles são extremos. Um deixa ela feliz, com uma ansiedade gostosa, e a outra deixou ela com muito medo, apavorada. Ela corre o risco até de perder a própria vida, não é? Mas a reação física não foi a mesma? Por isso que não existe emoção nem positiva nem negativa. É a reação do nosso corpo diante de um estímulo, e dá para ver a emoção. Pupila, coração, né? Eu dei aqui exemplo desse parâmetro, mas podem ser outros físicos, tá? Agora, o que é o sentimento? É como eu interpreto o estímulo. Porque a interpretação que eu fiz do estímulo é que fez com que, eu não, né, a Conceição. A interpretação que a Conceição fez do estímulo, Rafael ou o cachorro, é que fez ela falar assim, ai que bom que ele chegou, ou tá na hora de correr. Não é? Então vem cá comigo. Na verdade, o que mais importa na vida não é o que nos oferece o meio, mas como a gente interpreta aquilo que a gente recebe do meio. Ok? É como você interpreta os estímulos. E como acontece essa interpretação? A gente chama de sentimento. É o que eu penso sobre o estímulo que eu recebi, que vai gerar em mim o sentimento. Sabe qual é a grande questão? Nós aprendemos a nossa linguagem, a nossa língua, principalmente a nossa língua ocidental, ela nos ensinou a falar assim, você me deixa feliz, não é? É assim que vocês falam? Nossa, você me deixa feliz, fulano me deixou triste, aquela situação me deixou apreensiva. A nossa forma de falar nos induz ao erro. Sabe por quê? Porque fala que o outro é que tem o poder de me deixar triste, feliz, apreensivo. Está na mão do outro a possibilidade de ditar como vai ser o meu dia. Mas não é isso. Vamos tentar pensar a frase do jeito mais correto? O que eu pensei sobre o que você disse me deixou feliz. Olha como muda. Não te tira do lugar de vítima do comportamento do outro e te coloca no lugar de quem pode decidir? Não é isso? O que eu pensei sobre o que você disse é que me deixou feliz. O que eu pensei sobre o que você fez é que provocou em mim tristeza. Porque não tem nada que não passe pelo nosso pensamento. Queridos, e pensamento é de cada um ou não é? É particular ou não é? A gente sabe que nem Satanás tem acesso aos nossos pensamentos. Olha que algo importante que Deus nos deu, porque é uma forma de proteger quem somos. E claro, você sabe que eu estou falando tudo isso com a base dizendo que é Jesus quem nos fortalece. Vocês estão entendendo isso, né? É Ele que nos dá essa capacidade. É Ele que pode devolver para aqueles que perderam um pouco o controle, o direito de não permitir que as pessoas ditem quem você é. Jesus disse assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Tem gente que gosta da gente e tem gente que não suporta a gente. Uma vez uma moça escreveu assim no YouTube, a minha cunhada é muito engraçada, então ela fica procurando o que falam assim de mim, ela grifa, coloca no grupo da família e fala assim, ela falou tudo que eu sempre desejei e nunca tive coragem de falar. É muito engraçado, a gente se diverte. Aí uma moça escreveu assim, doutor Catumbela, ela falou, a moça escreveu assim, não sei que graça vocês acham nessa doutora Rosana, a voz dela é tão irritante.
O conteúdo dela não tem relevância nenhuma. E além de tudo, ela engana todos vocês. Porque nem graduada em psicologia ela é. Ela começou a fazer o curso dela de psicologia numa faculdade qualquer, nem terminou o curso e fica enganando vocês. Enquanto eu, uma palestrante tão boa, vivo no anonimato. Aí eu trouxe isso para análise para as minhas irmãs. Eu falei, vocês não vão ficar só rindo de mim. Eu falei, isso é interessante, né? Rosana Alves é um nome muito comum no Brasil. Principalmente como o meu, que só tem um sobrenome. Existem muitas Rosana Alves mesmo. E ela pode ter achado uma Rosana Alves que começou um curso de psicologia, abandonou o curso, etc. Eu acredito que ela achou essa Rosana. Eu falei assim, que interessante, né? Tem uma Rosana Alves no Brasil, que a mulher é tão poderosa. Ela é chefe da pediatria da Escola Paulista de Medicina, a mulher é incrível. Eu recebo sempre no meu e-mail pergunta de revistas científicas falando assim, o artigo tal, foi escrito por você? Se sim, confirma pra gente, né? Que eles ficam fazendo essas estatísticas. Recebo artigos para eu confirmar se são meus ou não, de diferentes Rosanas Alves por aí. Por que a moça não me confundiu com uma Rosana Alves poderosa? Não é? Ela tem que me confundir com alguém que nem terminou o curso. Você entende? Claro que eu consigo saber que eu tenho o currículo que eu tenho. Claro que eu sei, as pessoas podem comprovar isso. Vai lá na minha faculdade e pergunta, tem tantas formas de ver isso. Eu sei quem eu sou, a minha formação, então não me abalou, né? Mas e se você não tem certeza de quem você é? Te abala. Te abala. Alguém chega e fala assim, nunca conheci uma pessoa tão chata quanto você. Aí já não dá vontade de sair do quarto, sabe por quê? Porque você mesmo tem dúvida se você é legal ou não. Eu vou repetir aqui algo que eu gosto de dizer. Presta atenção naquilo que te magoa, naquilo que te deixa triste, sabe por quê? Porque no fundo, é como se o outro tivesse descoberto o seu segredo. E agora você se tornou vulnerável. Só te abala aquilo que disserem e você acreditar no que dizem. Mas primeiro você já tem que acreditar que você é ou não é o que falaram para você. A gente precisa fortalecer mais as emoções, né? Os sentimentos dos nossos filhos e filhas. Muitos estão andando por caminhos que não deveriam, porque eles nem sabem quem eles são. Então eles aceitam qualquer sugestão. Aceitam a sugestão de que eles não são legais, de que eles não vão conseguir fazer o curso que eles querem, que se eles não usarem drogas, eles nunca vão ser aceitos. Se eles não perderem a virgindade com 12, 13 anos de idade, eles não vão ser o menino ou a menina legal da turma. Eles precisam saber quem eles são. Nós temos a responsabilidade de dizer para esses meninos e meninas quem eles são em Cristo Jesus. Então, quando a gente olha, as nossas vulnerabilidades não tem que ver com o que o outro faz. Não estou justificando maltratar um ao outro. Eu falo que quero o irmão que cuide aí de como ele vai receber essa informação. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dando a você o privilégio que Jesus conquistou para você na cruz, que é o livre-arbítrio, de uma forma mais ampla. Livre-arbítrio é presente de Deus, característica da Trindade, que Ele nos dá como forma de presente. Olha só, o livre-arbítrio me dá a possibilidade de dizer assim, Senhor, eu vou rejeitar, não vou acatar para a minha vida aquele maltrato não. Vou fazer uma reflexão sobre o que falaram, porque vai que faz sentido, né? A gente não acerta o tempo todo, mas eu não vou deixar isso paralisar não. Vou refletir, vou mudar aquilo que precisar mudar, mas vou continuar caminhando. Entendem isso? Porque senão a gente vai viver, entregue ao que o outro diz. Então vamos começar a treinar? O que eu pensei sobre o que você disse me deixou feliz. O que eu pensei sobre o que você fez me deixou triste. Então volta aí para saber que a gente define as coisas aqui. Você pode pegar duas pessoas que passaram pela mesma situação. Isso é muito comum no Brasil.
Eu gosto muito de escutar os discursos das pessoas para fazer algumas análises. Sabe aquelas situações de catástrofe assim, natural? Eu lembro muito bem de um deslizamento de terra que teve no Rio de Janeiro, e o repórter chegou para entrevistar as pessoas que tinham perdido tudo na enchente, tá? No deslizamento de terra, por conta de fortes chuvas. O repórter chega e fala assim, ó: você perdeu tudo que você tinha, sua casa, seus móveis, tudo. Como você está se sentindo? Aquelas perguntas assim incríveis, né? Sempre tem dois grupos de pessoas, começa a prestar atenção. As duas perderam a casa, os móveis, a televisão, que comprou com muita dificuldade e tal. Um grupo fala assim: eu não sei o que eu vou fazer, foram tantos anos construindo essa casa, os móveis, agora estou desesperado, o que eu vou fazer? Aí o repórter vai lá e pergunta para outra pessoa: você perdeu tudo na enchente, como você está se sentindo? Aí a pessoa fala assim: estou muito agradecido a Deus, olha, perdi casa, perdi os móveis, tudo, mas graças a Deus estamos todos vivos. Os dois passaram pela mesma situação ou não passaram? Os dois perderam tudo ou não perderam? Mas a interpretação foi diferente ou não foi? Então não é a circunstância externa, mas é como você interpreta internamente, é que vai fazer diferença na sua vida. E aí então, quando a gente olha para isso, sabe qual é a dificuldade? É que a gente não entende de fato que as condições são passageiras. Você está, você é, você está, desculpa, é que ele não passou algo que eu queria aqui. Você está. Aí ele pulou só um negocinho aqui que eu tinha colocado, desculpa, acho que passa o... Você está, é que tinha um X no você é, tá? Você está, você não é algumas coisas. Você está triste. Você está nesse momento mais vulnerável. Mas você não é muitas coisas, elas são passageiras. As circunstâncias são passageiras. Esse é o alívio que Deus trouxe para as nossas histórias. A tristeza, do jeito que a gente entende na coletividade, esse sentimento que parece que vem aqui para morar no coração da gente, é passageiro. Não precisa ser para sempre. Emoções básicas ou primárias: alegria, tristeza, medo e raiva. Só que eu vou explicar cada uma. Vocês querem que eu explique cada uma? Qual a função de cada uma? Então vamos lá. Qual a função da alegria, então, a partir dessa perspectiva neurocientífica? Já que elas não são nem positivas ou negativas, por que a gente tem essas 4 que se desdobram depois nas secundárias, que são as complexas, terciárias, que eu não vou trazer aqui para a nossa conversa? Entendendo aqui, olha, já está bom demais para a gente. As emoções, elas têm função fisiológica e função na construção das nossas experiências, tá? O que a emoção faz então? Vai acumulando na gente um repertório de experiências para que cada vez nós emitamos uma resposta mais rápida diante de um estímulo, ok? Pense no cachorro entrando. Por você já saber que um cachorro com raiva, bravo entrando, ele pode te machucar. A gente já aprendeu isso pelo que contaram ou porque um dia a gente se machucou, não é? Então quando eu olho para um cachorro, vejo o tamanho dele, do jeito que ele está vindo, em segundos ou milésimo de segundos, o meu cérebro já reconhece aquele estímulo: midríase, taquicardia, boca seca, a mão suando, energia para as pernas para eu correr ou lutar, ok? Então eu vou acumulando, armazenando experiências a partir dos estímulos para que cada vez eu seja mais eficiente na resposta que eu vou emitir diante dos estímulos da vida. Por isso que é positivo ou negativo? Não existe isso. Todas as emoções são neutras. Então qual a função da alegria? Sabe qual a função da alegria? Querer repetir. Quando a gente passa por uma situação que provoca a emoção, a alegria, porque vai liberar dopamina, vai deixar a musculatura mais relaxada, vai querer que eu fique mais tempo ali porque fez bem para o meu corpo, a alegria, eu vou querer repetir aquela situação. A alegria então é a emoção da repetição.
Por isso que a gente, quando vai para casa de amigo, ali foi um momento legal, quando a gente sai, o que a gente fala? Vamos fazer de novo? Vamos encontrar de novo, porque foi tão bom? Posso dar uma dica para o próximo encontro ser tão bom quanto o primeiro? A partir também de uma visão neurocientífica? Tem que ter alguma variação, não pode ser tudo igualzinho, porque senão é tão reconhecido já pelo cérebro, que ele não alcança o mesmo nível de prazer da primeira vez, tá? Então assim, se vocês saíram e foi tão bom, porque vocês saíram para comer o quê? Pizza? Pode ser pizza? Da próxima vez comam outra coisa. Varia um lugar, o tipo de conversa, chama um amigo diferente para estar ali. Para que você encontre o mesmo nível de prazer, precisa ter alguma variação nesse estímulo que você está recebendo. Mas a alegria é a emoção da repetição. Tristeza. E aí, o que a gente faz com a tristeza? Ela não é negativa, o que ela é então? Qual a função da tristeza? Quando a gente entender de fato a função da tristeza, a gente para de prolongar o efeito da tristeza sobre nós. Sabe qual é a função da tristeza? Reflexão. Gerar em você reflexão. Alguma coisa não saiu como esperado. Alguém te maltratou. Você não foi aceito naquele emprego que você queria, né? Você perdeu alguém que você ama. A tristeza, ela tem por função nos colocar para refletir. Refletir se a gente vai continuar na mesma direção ou a gente vai mudar de direção. É para isso. Não é para paralisar, para a gente deixar de viver. Ela é para colocar a gente um pouquinho ali, paradinho para pensar. O mudar de direção pode ser assim: puxa, será que essa amizade, ela tem que ser tão próxima assim mesmo? Que de vez em quando eu vejo que fala mal de mim, não apoia os meus projetos. Será que tem que saber tudo da minha vida mesmo? Se alguém te decepciona, precisa provocar em você o lugar da reflexão. Não é o lugar da desistência, ou de sair maltratando as pessoas. É só de reposicionamento na própria história. Entendem isso? Ai, doutora, mas como assim? A gente vai manter a pessoa próxima? Jesus já ensinou pra gente como a gente lida com as pessoas. Você lembra quando a filha de Jairo morreu? Lázaro, olha, eu já leio a Bíblia e parece que não lê, né? A filha de Jairo morre, ela está muito doente, ele vai encontrar com Jesus, fala: vem curar minha filha. Filha morre. Quando Jesus chega na casa, eu vou falar exatamente a sequência dos versos, tá? Só para trazer para vocês a ideia. Vocês já sabem, mas eu vou falar. Jesus, eles entrando na casa, a multidão chorava. E Jesus perguntou: por que vocês choram? A menina não morreu, apenas dorme. E riram-se dele. E Jesus disse: faça-o sair. Aqui a gente já podia ficar a tarde inteira conversando. Nem todo mundo que está dentro da sua casa chorando deseja pelo milagre que você depende dele. Nem todo mundo que fala assim: você é meu amigo, está torcendo para o seu casamento dar certo. Sabia que tem muita gente que está em crise conjugal, depois não consegue manter no casamento, porque já contou para a amiga tal, a amiga falou assim, quando está tentando reconciliar, fala assim: você é besta demais. Depois de tudo que ele fez, você vai voltar? Gente, não estou falando de caso de violência nem nada, eu estou falando das coisas simples ali. Você vai voltar? Tem gente que não volta para o casamento de vergonha. De vergonha porque as amigas ou os amigos estão falando assim: se você voltar, não, depois de tudo eu não voltaria não. Nem todo mundo que chora com você deseja um milagre para sua casa. Quando eles ali, Jesus fala assim: por que vocês choram? Não precisa chorar. A menina não morreu, ela só está dormindo. Pensa se você vai acompanhar um amigo no médico e ele está com uma doença grave. O médico falou assim: olha, não tem mais jeito. Quando vocês voltam ao retorno e ele tem já novos exames, o médico fala assim: a sua doença sumiu. O que um amigo faz? Comemora junto.
Deus é bom, graças a Deus. Não, a gente vai ficar com o resultado desse exame, o outro vamos até esquecer. Não é isso que a gente quer? Aí é amigo se ele for com você e o médico falou assim, olha, a doença sumiu. Ele falou assim, eu não confiaria. Eu fico mais com o primeiro exame, sei lá. Eu achei até que você deu uma boa piorada nos últimos dias. Isso é amigo? Isso não é amigo. Quando eles ali mostram que eles não estavam ali pela família, Jesus fala para Jairo, faça-o sair. Não tem que compartilhar da nossa intimidade quem não quer que Jesus cure a nossa família, quem sofre com a gente, quem ajuda a gente. Tem que ter limite nas nossas relações. As pessoas, para fazerem parte da nossa intimidade, precisam conquistar esse lugar. E não é um lugar simples para conquistar. Seja mais reservado, cuide mais da sua família, mais das suas emoções. Porque crente não fofoca, né? Faz pedido de oração. Ai, vamos orar pelo irmão tal, o casamento dele tá assim, porque a mulher fez isso, fez aquilo, né? Mas só está pedindo oração, não está fofocando não. Então, quando a gente olha, vamos começar a fechar as entradas da nossa alma. Depois que Jesus faz o milagre, então, aí que intriga, né? Eles viram a menina morta. Jesus ressuscita a menina e fala assim, não conte para ninguém o que aconteceu aqui. Como assim? A menina estava morta, agora está viva e não pode contar? Me intrigava isso, sabe? Para mim, sabe o que Jesus está querendo falar? Não fica contando os detalhes da sua vida para os outros, não? De fato, Jesus veio e fez o que tinha que fazer. Mas não colocou a mão, Talita, come, levanta, tal. Não é para contar detalhe. Para de contar detalhe da sua vida para as pessoas. Se você tiver 1 ou 2 amigos que sejam confiáveis, você não precisa mais de ninguém para ficar contando detalhe de vida não, gente. Pronto, já falei, já desabafei. Porque a gente precisa se proteger mais. Tristeza, reflexão, para talvez mudar a direção da vida, ok? Medo, para que serve o medo? Sobrevivência. O medo é para sobreviver. Quando o cachorro entra, quando você tem o acelerar do coração, é para aumentar o aporte energético para você conseguir correr, para fugir, ou para você lutar com o cachorro. É para isso. Sobrevivência. Qualquer medo que você sinta, que não tem que ver com a sua sobrevivência, não é medo natural. Não é medo benéfico. Quando você, por exemplo, tem medo de falar em público aniquila a sua vida fisicamente? Não, né? Está provado cientificamente que falar não faz a gente morrer. Mas é um medo adquirido, ok? Então, quando a gente adquire um medo, ele não é um medo natural que vai trazer para a gente benefícios da interpretação do mundo, mas vai gerar para a gente o quê? Prejuízo. Então a gente tem que olhar, a gente aprendeu o medo e precisa desaprender o medo, tá? Ou seja, fazer um novo aprendizado sobre o medo. O último, raiva. Quem nunca sentiu raiva, que atire a primeira pedra. Qual a função da raiva, então? Raiva é para manter a integridade daquilo que é importante para mim. Porque quando a gente está no trânsito e alguém assim fecha a gente no trânsito, passa o carro na frente e tal, dá na gente raiva? Porque ali talvez pudesse estragar o nosso carro, pudesse machucar a gente. Então, olha, o que provoca raiva é destruição do patrimônio da gente, alguém que a gente ama está sendo ameaçado por alguém, tá? Aquilo que é importante para mim está sofrendo ameaça. Podem ser os meus bens, pode ser o meu corpo, pode ser as pessoas que eu amo, pode ser a minha reputação, ok? Então a raiva é para preservação daquilo que é importante para mim. Mas sabe qual é o problema? É que a gente acha que a raiva, a função dela é aniquilar o outro, não é? Eu tenho que ir lá, falar tudo que o outro tem que ouvir. Ele vai entender com quem ele está mexendo, não é assim que a gente acha que a raiva é para isso? A gente tem que fazer uma interpretação da raiva.
Por que o que ele fez me deixou com desse jeito? Por que eu fiquei assim? Porque o meu carro foi caro? Então, o que eu posso fazer para da próxima vez isso não acontecer? Ou eu tenho alguma coisa para fazer? Não tenho. A raiva, ela vai durar segundos se você não alimentar. É que a gente tem dificuldade. Eu gosto muito de uma dica que eu dou para quando a gente está passando raiva. Posso te ajudar? Não que a gente passe raiva na igreja nem no nosso trabalho, mas ajuda. Quando alguém provocar raiva em você, eu faço esse exercício. Já treinei uma frase: não é comigo. Não é um problema meu, é dele. É ele que não está conseguindo controlar as palavras dele. É ele que está distraído. Não vou me prejudicar com o comportamento que é do outro. Não é comigo. Quer ver como isso ajuda? Vou usar um exemplo. Só que o doutor Augusto entra aqui, ou no final da palestra, o doutor Augusto vira para mim e fala assim: que decepção ter te trazido. Não cumpriu com o propósito, foi tão chato. Seu conteúdo não é relevante. Por favor, nos devolva o dinheiro da passagem. Qual a nossa primeira reação? De raiva. Como assim? Deixei a família, deixei tudo e vim, e ele me trata assim. Ele vai escutar tudo que ele merece escutar. Não é isso que a gente pensa? Agora vamos pensar que antes de eu pegar e falar tudo que eu quero falar para o doutor Augusto, chega a Conceição para mim. E ela fala assim: olha, perdoa o doutor Augusto. Ele teve uma semana tão difícil. Alguém que ele ama faleceu. Então assim, ele está meio descontrolado mesmo esses dias, mas ele não é assim. Mas ele passou por uma perda muito significativa. Quando ela fala para mim da perda, né, estou aqui inventando uma história, porque ele me tratou bem até agora. Aí eu conto para vocês como foi o encerramento, se valeu a pena ou não para ele, tá? Eu mando o recado. E aí quando ele, por exemplo, quando ela fala para mim que ele está passando por um momento difícil, eu ainda quero brigar com ele? Não. Porque eu entendo que ele está num momento sensível, e eu que estou numa situação de maior controle emocional, não passei pela perda que ele passou, eu tenho condições de entender o que ele viveu. Tem ou não tenho? Então vamos voltar lá para o início. Então a diferença é o que o doutor Augusto falou para mim ou o que eu pensei sobre o que o doutor Augusto falou? Quando a Conceição chega e me dá uma informação. É isso que Jesus quer para a sua vida. Que você comece a resolver mais as coisas aqui dentro da sua cabeça, antes de sair retaliando as pessoas. O posicionamento da vida, ele é extremamente importante. Não significa que eu vou deixar as pessoas me maltratarem, etc. Mas o meu posicionamento: doutor Augusto, por que o senhor está me tratando assim? Puxa vida, eu não correspondi à expectativa. O que a gente pode fazer da próxima vez? O que eu posso para reparar o meu comportamento que talvez não tenha sido adequado? Só foi o senhor que pensou assim? Só foi o doutor? Ou as pessoas vieram falar que foi ruim? Vocês entendem isso? Deixa aquele primeiro momento do rompante, da raiva assim passar, e chama para conversar. Isso funciona. E eu não levo desaforo para casa. Vocês usam esse termo aqui? Eu não levo desaforo para casa. Sabe quem não leva desaforo para casa? Gente imatura. Porque é criança que não controla impulso, não é? Porque a criança, quando está com fome, ela chora, ela esperneia. Faz isso ou não faz, independente do lugar? Quando a criança está com sono, ela também não tem um comportamento de grita e quer dormir. Porque ela ainda não tem o cérebro dela amadurecido. Ela não sabe controlar os impulsos. A gente fala que ela ainda não tem regulação inibitória. Mas nós adultos devemos ter. O nosso cérebro é para ter desenvolvido a contento, para a gente saber qual é a hora de posicionar, falar o que o outro precisa ouvir, mas nunca com violência. Eu gosto de dizer que a gente tem a possibilidade, o privilégio de surpreender positivamente as pessoas. Porque quando alguém vem brigar com a gente e ela não encontra o que ela veio procurar, gente, oportunidade incrível de mudar a situação. Ela veio para brigar com você porque ela tem certeza que você vai brigar com ela. E ela já tem todo o discurso pronto. As mulheres que o digam, né?
Vocês nunca vão entender, homens, como isso acontece, porque nem a gente entende. Mas é assim, ó. A hora que meu marido chegar, eu vou chamar ele para ir lá no centro comigo para comprar uma sandália nova para mim. Mas a hora que ele chegar, ele já vai falar que ele não tem dinheiro, que a gente não está podendo gastar, ou que ele está cansado. Porque é sempre assim, se a coisa é para mim, ele nunca quer. Mas quando é para ele, é rapidinho, vai e faz. Ai, que raiva do meu marido. Gente, a gente é capaz de fazer a pergunta para a gente mesmo, responder a pergunta e ficar com raiva da resposta que recebeu. A gente faz uma briga, a hora que o marido chega, a gente já está, olha, com um bico desse tamanho, bravo. Ele, o que é que aconteceu? A gente, nada não. Ele nem sabe que a gente quer comprar o sapato, coitado. Quando eu tenho sonho com meu marido me maltratando, eu acordava muito brava, mas era muito brava. Ele assim, Zana, você que sonha e a culpa é minha. Ele assim, por favor, não me coloca no rolo dos seus sonhos. Então, vamos começar a exercitar isso? É o que eu penso sobre o estímulo que eu recebo, que diz como eu vou reagir. Então a sequência é emoção, pensamento, sentimento, comportamento. Olha essa sequência, que incrível. Quando eu vi, eu já fiz. Aí eu nem pensei, quando eu vi, olha, eu já tinha falado. Não, é que isso está muito prático no seu cérebro. Lembra que a gente vai acumulando as experiências para que a gente tenha a resposta mais rápida possível? Porque eu não tenho tempo para parar e pensar, cachorro morde, não morde? Eu tenho que olhar, reconhecer o estímulo e já reagir, não é? Então, se você já faz sem pensar, é porque você está muito bem treinado em agir assim. Você pensou, mas precisou só de segundos do seu cérebro, porque já está tão bem treinado, e ele já pensa tanto assim, olha, me maltratou, maltrato também, não levo desaforo para casa. Me fechou no trânsito, buzino mesmo, vou atrás, gritando com a pessoa. Eu nunca entendi briga de trânsito, nunca. Gente brigar em trânsito, nunca. Como que você consegue brigar com alguém que você não conhece? Você nem sabe porque a pessoa te fechou no trânsito. Você nem sabe se ela está distraída porque ela está indo para o hospital, porque o filho está lá no hospital. Eu sempre penso isso quando alguém me fecha no trânsito. Quando alguém entrar na minha frente e não sinalizou que entrar, que eu levei ali um susto, tive que segurar o carro. Eu falo assim, coitado. Eu acho que a mulher brigou com ele essa manhã porque ela teve um sonho ruim com ele, só pode ser. Ele nem está conseguindo prestar atenção no trânsito. Outra pessoa fechou, eu penso assim, será que ele não está indo no hospital fazer a última visita para a mãe dele? Eu não sei. Quando a minha mãe entrou em coma, nós levamos ela para o pronto atendimento do nosso bairro, onde a gente morava, para que depois ela fosse transferida para o hospital. Gente, a vontade que dava era passar em todos os semáforos fechados. E eu nem sei se a gente não passou em algum fechado, porque a nossa mãe tinha chegado no hospital já em coma, no pronto atendimento. Ela já chegou lá, inchada. Eles não conseguiam entubar a minha mãe. Eu vi a minha mãe sair na ambulância já dentro de um saco térmico. E ter que pegar o carro e dirigir até a cidade vizinha 40 minutos para saber o que aconteceria com ela na entrada daquele hospital. A última coisa que eu precisava na vida era um motorista baixando o vidro e gritando comigo. Entendem isso? A gente tem que começar a mudar a forma que a gente pensa as coisas. A gente não pode impedir que os passarinhos sobrevoem sobre a nossa cabeça, mas a gente pode impedir que eles façam ninho. E isso é real. Vou passar aqui rapidinho, porque eu ainda sei que eu tenho que abrir para perguntas, né? Solidão. O que é solidão? Percepção subjetiva de estar desconectado emocional ou fisicamente dos outros. Tem um 2 aí a mais. Solidão nem é sempre alguém que está sozinho fisicamente, mas é a percepção de estar sozinho. Saiu uma pesquisa no Brasil essa semana, que foi publicada em uma das principais revistas do Brasil, como capa, que aumentou em 15% a percepção de solidão entre os jovens no Brasil, depois da pandemia. Aumentou em 15%.
Não somente os idosos estão se sentindo mais sozinhos, mas os adolescentes também, essa percepção subjetiva de estarem sós. Então não é fisicamente apenas, mas essa percepção. Distorce as percepções e desestrutura pensamento. Solidão crônica pode matar. Alguém que se sente só pode morrer. Aumenta em 14% a chance de morrer. Olha só, você se sente só? Afeta o sistema imunológico. Você fica mais suscetível a doenças. Uma outra pesquisa também mostrou que aqueles idosos que viviam em situação de solidão se tornaram mais vulneráveis à Covid-19. Porque afeta o sistema imunológico, pode aumentar o colesterol e a pressão arterial. Olha só, a percepção que a gente tem da vida, de quem somos, afeta o nosso corpo. Tão prejudicial quanto fumar cigarro. A gente não pode deixar as pessoas sozinhas. Elas precisam saber que elas podem contar com alguém. Como você reage às suas frustrações? Como você reage aos seus fracassos? Vamos falar que você falou aqui publicamente, tá? Primeira vez que você fala. E aí você pediu para o seu melhor amigo: olha, eu vou falar, estou nervoso. Quando eu terminar de falar, você fala para mim como que foi? Fala assim, sim, vou prestar atenção em tudo. Aí você acabou de falar. Você desce e o seu amigo fala assim, olha, foi ruim demais. Sua voz é horrorosa no microfone. Nada do que você falou dá para aproveitar. Até hoje eu estou sem entender o que eu vim fazer aqui. Se eu fosse você, não tentava de novo não. Horrível, 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 horrível. Eu acho que você não serve para fazer nada nessa vida. Esse é o melhor amigo? Então por que você se trata assim? Você não poderia se tratar ou não deveria se tratar como seu melhor amigo? Porque quando as coisas não saem exatamente como a gente quer ou planeja, seja falar em público ou lá no nosso trabalho, pense aí em algo que te é desafiador. Por que quando a gente faz ou tenta fazer, a gente fala assim, eu só faço tudo errado? Não, eu sou um fracasso. Sabe o que a gente precisa começar a fazer? Tratar a gente como a gente trata o nosso melhor amigo. Se fosse a minha amiga que tivesse feito isso, como eu agiria com a minha amiga? Falaria a verdade, né? Olha, parabéns, você teve coragem de ir à frente falar mesmo com tanto medo. Olha, da próxima vez que você colocar o microfone um pouco mais perto da boca, vai ajudar. Entende isso? Olha, quando falar isso, se você usar um exemplo, vai ajudar as pessoas a entenderem o que você está falando melhor. Mas olha, para quem estava nervoso do jeito que estava, só de ter ido lá na frente e ter dado conta, merece parabéns. A gente falaria assim para um amigo ou não falaria? Então comece a falar isso para você. Naquilo que você ainda não é bom. Não é colocar a gente no centro da vida, porque a gente nunca vai estar, esse lugar é de Jesus. Mas nós precisamos respeitar a obra-prima da criação que somos nós. E quando nós respeitamos, nós precisamos, e para respeitar a gente precisa pensar como a gente tem reagido às nossas frustrações. É difícil mudar a nossa mente quando estamos convencidos de algo. É difícil mudar a forma que você pensa sobre você, se você acha que você é um fracasso, que você não dá em nada, ou você escutou de alguém que você não daria em nada na vida. Mas em nome de Jesus, permita que Ele te mostre o valor que você tem, porque você vale o sangue do Cordeiro, e isso a gente não consegue nem estimar, porque é inestimável o valor que você tem. Porque quando estamos feridos, nos machucamos ainda mais. Porque quando a gente está decepcionado com a gente ainda usa palavras mais rudes com a gente. Pensa nisso. Trate-se como você trataria um bom amigo. A autoestima baixa nos torna mais vulneráveis à ansiedade e à depressão. Ruminação, sabe quando você fica assim, foi ruim, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter falado. Sabe aquele pensamento que não sai, que te prejudica, que te tira do lugar de autocuidado? Posso dar uma dica para você se livrar da autorruminação? Porque a autorruminação, ela te torna mais vulnerável à depressão clínica, alcoolismo, distúrbios alimentares, doenças cardiovasculares.
Você pode lidar com a depressão com 2 minutos de distração. O pensamento não quer sair, não quer ir embora, te libertar. Vai pensar em alguma coisa que te deixa feliz, ou vai ligar para uma amiga, ou vai escutar uma música que você gosta. Sabe aquela música que você gosta tanto, que você escuta e depois você fica o dia inteiro cantando aquela música? Vai escutar uma música. 2 minutos de distração já são suficientes para você sair do estado de ruminação. Esse pensamento que fica aí recorrente, que vai destruindo quem você é, isso vai minando as suas energias, vai aumentando a sua frustração e te deixando mais vulneráveis a doenças físicas e emocionais. O que eu desejo para vocês é a antifragilidade. Ela é muito além da resiliência. A resiliência é sofrer o impacto da vida e depois que o impacto passou, você volta para o seu estado original. E já é muito bom quando a gente consegue continuar a vida depois de termos sofrido. Mas a antifragilidade nos deixa ainda melhores. O frágil, esse é um exemplo muito interessante, disponível nesse site. A taça de cristal, ela é frágil, tá? Sofre com a volatilidade e ela busca tranquilidade, ela precisa de ambientes estáveis, tá? Porque ela é muito frágil. A pedra é robusta, ok? Porque ela é indiferente na tranquilidade ou na volatilidade. Resiste mais até o ponto de ruptura. A pedra vai resistindo até que ela rompe. Mas ela é rígida, ela é forte, ela é robusta. Mas quando ela rompe também, rompe para sempre. Sabe gente que fica tentando fazer-se de forte? No aspecto não está aguentando, precisa pensar sobre aquilo, precisa de alguém para dividir aquela angústia, mas fica se fazendo de forte. Algumas dessas pessoas vão da noite para o dia romper. Pode ser por meio de um infarto, de uma depressão, de uma doença, seja ela qual outra for. O resiliente, a gente sempre lembra do patinho de borracha lá da banheira do bebê. A gente não aperta o patinho, o bebê também não aperta e ele não volta para o seu estado normal, depois que ele saiu daquilo que está o pressionando. Então o patinho é resistente. Isso é resiliência. Sofrer o impacto, mas voltar ao seu estado original. Só que o antifrágil, que aqui é representado pelo DNA, ele abraça a desordem. Aquilo que foi trazido para ele, que não estava programado, faz com que ele se adapte e evolua a partir desta situação. Quando sofre, se transforma em algo melhor. A gente viu isso muito em alguns sistemas de educação, que durante a pandemia a gente não pôde ir para a escola, mas acelerou processos, não acelerou? De escola online, pelo menos aquilo que talvez levaria muitos anos, o processo foi acelerado. Então, a gente vê isso nos momentos de crise. A crise é a oportunidade para acelerar processos em nós. Nunca esqueçam disso. Qual o processo que a crise está acelerando em você? Da saúde ou da doença? Depois de levar um susto com a sua saúde, o que vai acontecer? Você vai passar a fazer exercício físico? Vai melhorar a sua alimentação? Isso é ser antifrágil. É se tornar melhor depois da crise. Aquilo que veio para te destruir, te deixou mais forte ainda. E esse é o desejo de Jesus para a nossa vida. Amém? Jesus terminou. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ai, levem isso a sério. Cuidem de vocês. Jesus, ele pode trazer para a gente uma história diferente, sabe? Deus, ele não se limita ao tempo, ao espaço, aos estímulos. Ele está aí para construir uma história para a gente. Eu tenho encontrado muita gente desanimada na vida. E a carga é pesada mesmo. Eu conheci uma vez uma mulher. Eu estava numa cidade, já tem bastante tempo. Fui ali pregar. E depois do culto, do almoço, falaram assim: doutora, você vai fazer uma visita com a gente para uma das nossas irmãs? Ela estava até aqui no culto e eu prometi para ela que a gente ia lá na casa dela. Cheguei numa casa muito bonita. E a casa era mais bonita ainda porque tinha muito porta-retrato. Muitas fotos que eu imaginei que fossem os filhos dela. E eu olhei e falei assim: seus filhos? Ela sim.
Falei assim, gente, que filhos bonitos. Quantos? 4. E eu falei assim, cadê os seus filhos? Ela falou assim, deixa eu contar a história dos meus filhos para você. Ela falou assim, olha, quando meu filho completou 18 anos, e me mostrou a foto do filho dela. Quando ele completou 18 anos, nós demos para ele uma moto. Uma cidade bem pequenininha, um trânsito muito tranquilo. A gente deu uma moto para o nosso filho. E um dia ele andando na cidade, um caminhão veio em toda velocidade. O meu filho estava chegando perto de um muro e o caminhão prensou o nosso filho no muro e ele morreu ali, no local do acidente. Passaram aproximadamente uns 6 meses. Sabe, essa foto aqui é do meu outro filho, do segundo filho. Nosso filho então tinha por volta dos seus 8, 10 anos, o menininho tinha. Aí ele começou a sentir uma dorzinha abdominal, levamos ele para o hospital. Os médicos disseram assim, não, é uma indisposição digestiva, pode voltar para casa, deram um remedinho. Mas ali era uma apendicite. Quando voltou para o hospital não deu tempo, e o nosso filho morreu. 6 meses depois do filho mais velho ter morrido. E as gêmeas então? 2 meninas lindas. Ela falou assim, então, no final do ano, era o aniversário da amiguinha de uma das minhas filhas. Meu marido foi levar para o aniversário, e quando foi buscar, disse assim para a irmãzinha, vamos com o papai buscar sua irmã? Vamos. Foram. Na volta, um motorista embriagado bateu no carro e as gêmeas morreram no local do acidente. Aquela mulher perdeu os 4 filhos. E eu perguntei para ela assim, e como que a vida continua depois disso? Ela disse assim, minha irmã, não é fácil, mas eu acredito num Deus que vai devolver os meus filhos. Tem gente passando por dores maiores do que as nossas. Ou talvez a sua dor seja maior. Mas eu acredito num Deus que muda as nossas histórias. É o Deus que coloca a gente para chorar no peito dele. É um Deus que na situação mais caótica, como essa, perder 4 filhos, ainda é capaz de gerar esperança em nós. Esse é o nosso Pai. Entrega para Ele as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de você. Não tire do coração dos seus filhos a esperança, o desejo de avançar. Quem disse que não é possível? Quem disse que não é possível? Nós acreditamos no Deus do impossível. Acreditamos ou não acreditamos? Então, por que a gente fica colocando diante de nós as impossibilidades como barreiras intransponíveis? Eu confesso para vocês que, sinceramente, todas as vezes que eu escuto alguém ler o meu currículo, eu fico assim, Senhor, o Senhor tem certeza disso? Por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor mudou a história da minha família desse jeito? Eu sei que muitos aqui sabem, mas eu quero falar agora especialmente para os jovens, sabe? Meninos, a casa dos meus pais foi ter piso no chão quando eu já fazia faculdade. Nós éramos pobres. O meu pai comprou o primeiro carro dele, imagina, eu já era adolescente, eu já estava quase em época de ir para a faculdade. Nós não tínhamos carro. O meu pai pedreiro, a minha mãe doméstica. 5 filhos para criar. Eu tive um sarampo muito grave por volta dos meus 2 anos de idade. Perdi muito da minha visão esquerda por conta disso. O médico disse para os meus pais, se eu não morresse eu ficaria cega. Fiquei com dificuldade visual. E eu lembro que um dia eu cheguei para os meus pais e falei assim, eu tinha por volta dos meus 7, 8 anos de idade, e falei assim, olha, vai ter jogral na igreja. E querem que eu participe do jogral, e é muita coisa. E eu estou com medo de não conseguir ler o papel. O que eu vou fazer? Meus pais disseram assim, Rosana, ler papel é para as crianças que não têm boa memória.
Você tem boa memória, filha, você é capaz de decorar tudo que você quiser. E eu acreditei que eu tinha boa memória. E eu lembro que eu decorei aquele jogral. E eu lembro que eu fui decorando as coisas na vida. Porque um dia os meus pais olharam para a minha impossibilidade e falaram assim: a gente pode gerar nela uma potencialidade. O que você está gerando no seu filho? O que você, jovem, está gerando em você? Não estou falando que o caminho da vida é fácil não, tá? Prestei o vestibular, sou de uma geração, lá no Brasil, eu acredito que aqui também era assim, onde você era criticado publicamente pela sua fé. Eu lembro que o meu professor de física, a gente estava perto do vestibular para tentar entrar numa faculdade, era a minha última aula de física. Ele para de passar a revisão da matéria, do que ele achava que ia cair no vestibular. Ele vira para a classe toda, eu era a única adventista da classe. E ele fala assim: esses alunos que não vêm na escola no sábado, por conta de uma bobagem chamada religião, esquece que não vai passar em faculdade nenhuma. Pensa na minha vergonha, eu era uma menina na época. Eu era a única adventista, ele estava falando aquilo para mim. Me senti desrespeitada. Hoje eles não fazem muito isso, né? Porque as redes sociais estão aí para defender a gente. Prestei o vestibular. Na Unesp, onde eu fiz a minha graduação de psicologia. Não sabia, mas na época, eu não tinha essas informações. Eu prestei o vestibular de psicologia, mas não sabia que era considerado, na época, o melhor curso de psicologia da América Latina. E eu passei em 4º lugar, na classificação geral do vestibular. Acertei todas as questões de química, física, matemática. A prova de português de redação valiam 30 pontos, eu tirei 27 pontos. A minha prova foi quase impecável. Fui eu que fiz a prova? Foi Deus querendo que eu contasse para você hoje que, se necessário, Ele faz a prova no seu lugar. Quando Deus realizar o seu sonho, o que o reino ganha? Eu fiz uma promessa para Deus: aquilo que Ele colocasse em minhas mãos voltaria para Ele em forma de serviço. O que o reino de Deus vai ganhar quando o seu sonho se realizar? Ou quando o seu problema for resolvido? Passei no vestibular, mas não foi fácil não, tá? Eu morava longe da faculdade, porque morar perto da faculdade era caro. Eu ia de bicicleta, porque eu ganhei uma bicicleta para ir para a faculdade. Porque antes de ganhar, eu ia a pé. Eu morava a 5 quilômetros de distância da faculdade. E eu precisava ir de manhã, voltar na hora de almoçar, porque eu não tinha dinheiro para comer na faculdade. Voltava para onde eu morava para almoçar, e à tarde de novo, de bicicleta de novo, voltava, e muitas vezes eu ainda ia à noite de bicicleta para a faculdade, quando eu tinha aula à noite. Chegava a fazer 30 quilômetros por dia de bicicleta, fazia sol ou fazia chuva. Como era uma faculdade elitizada por conta da concorrência, os meus amigos iam tudo com carros muito bons, que ganhavam dos seus pais porque passaram numa faculdade muito difícil. Quantas vezes eu chegava na faculdade toda molhada, com os meus cadernos molhados. Tinha que estudar anotando tudo que o professor dava, porque eu não tinha dinheiro para comprar livro, para comprar os artigos científicos. Tinha que anotar tudo. Quando eu apliquei para a minha bolsa científica, ainda na graduação, quando eu comecei ali nas neurociências, mandei o meu pedido de financiamento para o meu projeto de pesquisa. Foram mais de 20 mil pedidos da minha faculdade para essa bolsa. Eu fiquei em 2º lugar nos pedidos por conta das minhas notas escolares. Terminei a minha faculdade com a nota geral, que o máximo é 10, com 9,1. Sabe por quê? Porque o Deus que me colocou ali merecia o meu melhor. Merecia o meu melhor. Merecia que eu estudasse para fazer as provas.
merecia que eu não faltasse nas aulas, mesmo que estivesse chovendo, porque foi Ele quem me deu. Sabe qual é o problema? Quando a gente acha que é nosso, a gente faz de qualquer jeito. Quando é do reino, para um Deus a gente faz as coisas direito. Qual é o seu sonho, jovem? Eu não sei como Deus vai realizar o seu sonho. Eu falei aqui na quinta-feira, quando começou, que eu havia pedido para Deus, ainda muito criança, que eu queria ser repórter internacional, que hoje a gente chama de correspondente internacional, né? Eu queria ser repórter internacional, porque eu queria ter o privilégio de entrar nos diferentes países, os países em guerra, porque eu achava que com a minha carteirinha de repórter, eu entraria em qualquer país, e ali eu teria a possibilidade de falar sobre Jesus. Só que Deus falou assim: não, filha, eu vou te tornar neurocientista, para você não precisar entrar nos países por conta de guerra, mas que também na liberdade você possa falar de mim em qualquer ambiente. Às vezes a gente pede algo e Deus fala assim: não vou fazer não, porque eu tenho algo tão melhor para você. O caminho continua sendo árduo, né? Tem as suas complexidades, mas a certeza de que Deus escolhe a gente, não tem nada melhor do que isso. Quem sabe o porquê, enfrenta qualquer como. Deus quer usar essa nova geração. Sabe, meninos e meninas, tem um trabalho que vocês precisam fazer que eu não posso mais fazer. Eu não alcanço a geração de vocês como vocês alcançam. Eu nem falo mais a mesma linguagem que vocês falam, mas vocês falam. Vocês estão lá nas rodas de conversas. Vocês são a promessa de Joel 2:28, que nos últimos dias os velhos teriam sonhos, que já sou eu. Os jovens teriam visões e as crianças profetizariam. Isso é poderoso demais, não é, presidente? Isso é poderoso demais. A geração de vocês é que vai ter visão. A geração das nossas crianças é que vai profetizar. Vão fazer algo que nunca foi feito na história da humanidade. Está na mão de vocês esse privilégio. Permita que Deus use a vocês. Permitam que a boa obra que Ele começou, Ele possa completar na vida de vocês. Lá em 1 Coríntios, Paulo fala que não há tentação nenhuma maior do que aquela que você pode suportar. Não fala de prova, fala de tentação. Você é capaz de resistir qualquer tentação em nome de Jesus. Você é capaz de resistir ao tempo que parece que passa e aquilo que você pediu não veio. Sabe por quê? Porque aqueles que esperam no Senhor não se cansam e não se fadigam, e são capazes de correr como as corças. Espere para que o extraordinário de Deus se manifeste a partir da sua vida. E não precisa ser o extraordinário para que o mundo veja, mas para que você tenha a certeza de que Ele está conduzindo a sua história. Que Jesus abençoe a mim e a você sempre, porque a vida é boa demais para ser vivida, sabe? Apesar dos percalços que vão passando por nós, a gente pode ver um Deus que está guiando a nossa história. E esse Deus é capaz de provocar em nós contentamento, mesmo em dias difíceis. Eu sei que Deus conduz as nossas histórias. Ontem na rádio me perguntaram quando foi que eu comecei a pregar. Porque na verdade eu não sou a pregadora da família, viu? É a minha irmã caçula que prega mesmo. Prega lindo demais a minha irmã caçula, a professora Rosângela. Eu sempre cantei. Então ela pregava e eu cantava. Claro que eu pregava também, porque na igreja, né? A gente sempre tem ali um momento que os adolescentes pregam. Então a minha pregação era essa. Eu cantava enquanto ela pregava. Não cantava bonito assim, irmão. Por isso que eu parei. Depois que eu fiquei madura, eu parei. Deixei para quem sabe. Sabe o que me levou a pregar? A morte da minha mãe. Depois que a minha mãe morreu, precisava assumir algumas funções que eram dela na igreja. Precisava ajudar a cuidar da minha igreja, que havia perdido uma das suas principais líderes. Os meus sermões iniciais foram gerados na minha dor.
E muitos hoje ainda são gerados nas dores que eu tenho. Porque é na minha fraqueza que o meu Deus forte se manifesta. Que Jesus conceda a você paz, alegria, sabedoria e principalmente o desejo de viver eternamente com Ele. Amém. Doutora, a irmã pergunta, ou o irmão, não sei, mas acredito que deve ser uma mulher, porque aqui fala sobre, pelo que eu entendi, parece ser casamento. Aqui diz como lidar com as cobranças, as pressões e as perguntas de falta você. Eu entendi assim, não sei se é isso. São duas perguntas, mas vamos ler apenas uma, né? Obrigada. Na verdade, como que a gente lida com as pressões que recebemos da vida, né? É aquilo da gente analisar se de fato estão nos cobrando algo que estamos falhando, se a cobrança ela é justa, se eu sou capaz de corresponder à expectativa do outro e se é necessário corresponder à expectativa do outro. É que na verdade não nos ensinaram a cuidar da nossa saúde emocional, né? Ensinaram a gente a escovar os dentes, a amarrar o tênis, mas não ensinaram para a gente como a gente cuida das nossas emoções. A gente precisa ter um lugar de expressar o que a gente sente. E olha, de verdade, esse é o exercício de todos que nascem no reino de Deus. Eu sei que culturalmente a gente tem dificuldade de conversar um com o outro, né? Quando a gente pensa ali no marido, com a esposa, até mesmo com os filhos. Começa a fazer o exercício da conversa, que seja primeiro escrevendo num papel, mandando uma mensagem, mas a gente precisa ter esse lugar seguro de expressar quem somos, como estamos nos sentindo, e também precisamos aprender a colocar limites no comportamento dos outros, para que eles não abusem de nós. Faz esse exercício. O que te incomoda? Existe uma forma de falar para o outro sobre o que incomoda? A gente não vai conversar com o outro em momento de guerra, né? Tem que ser em momento de paz. Estão bem? Fala assim, puxa vida, olha, sabia que aquilo que você de vez em quando cobra para mim é tão difícil fazer? Você tem alguma dica de uma estratégia que eu possa conseguir fazer isso? Entendem? Assuntos difíceis a gente não conversa em momento que a gente não está com cabeça para conversar, né? Mas é um exercício da conversa que está faltando muito para a gente, sabe? Dentro das nossas casas. Tem gente que casa sem saber se o outro quer ter filho ou não. Olha que grave. Então vamos pensar nisso. Vamos pensar na conversa, vamos ensinar as nossas meninas a falar o que elas sentem. Por que você está triste, filha? Pode falar para a mamãe, escuta, acolha a tristeza. Fala, eu imagino que deve ser muito triste mesmo quando sua amiguinha não quer brincar com você. Vamos pensar numa forma dela querer brincar com você? Ou você tem outra amiguinha com quem você pode brincar? Trazer opções, alternativas. Dá certo, dá muito certo, porque assim a gente vai expressando, e quando vemos, nós estamos protegendo quem somos e protegendo quem a gente ama, tá bom? Amanhã então as mulheres estão aqui de novo? Que horas que a gente vem? 8? Ah, tem mais 2, eu achei que só fossem essas, então tá bom. Enquanto a Conceição, minha secretária executiva, vem, que horas amanhã mesmo? 8 horas, vocês levantam cedo, né? Até de domingo. Caramba, povo animado. Tá bom. Que diferença existe entre uma resposta e uma reação? Uma resposta e uma? Existe uma diferença entre uma resposta e uma reação? Não tudo é resposta, tá? Porque você está o tempo todo respondendo aos estímulos. Resposta é reação,
tá? É que a gente pensa que resposta é uma coisa mais longa, né, mais demorada, e a reação ela é imediata. Mas a reação é uma resposta. Ela pode ser uma resposta reflexa, ela pode ser uma resposta mais rápida por conta do hábito, ou ela pode ser uma resposta mais longa, que você passou ali dias e dias pensando antes de reagir, né? Mas toda reação é uma resposta a um estímulo, tá? Doutora, como lidar, como cristão, como lidar com os meus filhos que estão com comportamento desviante? Na verdade, a gente tem que trabalhar com prevenção primeiro, né? A gente não tem que entender como é um filho adolescente quando ele chega na adolescência. A gente tem que tentar entender antes. Percebeu o comportamento que está um pouquinho diferente? Filho, por que você não está querendo ir para a igreja? Nossa, filho, você chegou um pouco tarde hoje, né? O que está acontecendo? Bem, eu falei hoje de manhã lá na outra igreja, né? Que filho mora com a gente, segue as regrinhas da nossa casinha, né? Vai para a igreja com a gente, faz tudo com a gente, né? Mas é chamar mesmo para conversar, para entender. Eu escutei uma história que não sabem se é verdadeira ou não, mas ela ajuda muito. Diz que um dia Mahatma Gandhi foi para o centro da cidade para levar o carro para consertar, ok? E ele então tinha um compromisso na faculdade. Ele falou para o filho assim: olha, eu tenho um compromisso aqui na faculdade, então eu vou ficar na faculdade e você vai levar o carro ao mecânico. E quando sair do mecânico, por favor, venha direto para a faculdade, porque eu vou ter terminado o meu compromisso, já combinei com o mecânico. Então, dá mais ou menos o mesmo tempo. Então, assim que terminar o conserto do carro, volta para a faculdade para me buscar. Tá? Porque eu vou estar esperando. Combinado? Combinado. Quando terminou o conserto do carro, o filho dele está indo buscá-lo, mas passou na frente do cinema. E ele queria muito assistir o filme que estava ali. E ele, paro ou não paro no cinema, paro ou não paro. Meu pai falou para eu ir para a faculdade, mas enfim, ele parou e assistiu o filme. E o Mahatma Gandhi então ficou ali sentado na frente da faculdade esperando seu filho aparecer, que não aparecia. Ele fala então com o mecânico não, seu filho saiu daqui no tempo que a gente programou. E ele ficou esperando o filho aparecer. Quando o filho chegou, ele falou assim: por que você demorou? Ele falou assim: nossa, porque demorou demais no mecânico, pai. Demorou muito, só ficou pronto agora, assim que terminou eu vim. E aí ele fala assim: eu sei que o carro ficou pronto há muito tempo, mas vai de carro, filho, e eu vou a pé, porque eu preciso ir pensando. Nossa, pai, se eu preciso pensar o porquê que eu fiz isso, eu de fato fui ao cinema, tal. Ele falou assim: não, eu não preciso pensar sobre o seu comportamento. Eu preciso pensar sobre o meu comportamento. Quando foi que eu me distanciei de você a ponto de você mentir para mim? O que eu fiz para que você tivesse medo de mim a ponto de precisar mentir para mim? Então eu preciso voltar a pé para refletir sobre a forma que eu tenho educado você. Seja um lugar de conversar com seu filho, não espera perder o controle. Ora pelo seu filho, chama ele para conversar, conta para ele sobre as suas expectativas para ele, expectativas espirituais que são as melhores que existem, expectativas de futuro. Se você já tiver passado por alguma experiência pessoal de ter feito alguma coisa errada, fala para ele: olha, eu fiz já coisas erradas e as consequências não foram boas. Eu quero te poupar desse caminho, meu filho. Eu gosto muito de dizer que contra o amor não há argumento. Contra o amor não há argumento. O amor constrange o filho da gente. Ele pode ali, né, aparentemente não levar em conta, tal, mas é o lugar da reflexão. O amor não é o lugar apenas do acolhimento, mas da reflexão sobre os nossos atos, porque o amor constrange. Tá bom? Tem mais pergunta, Elizabeth? Nome lindo. Doutor, existem quantos tipos de medo? Ah, é uma coleção infinita.
catalogadas. Tem gente que tem catisofobia, por exemplo, que é o medo de sentar, que é mais comum em ex-combatentes de guerra, tá? Tem gente que tem, por exemplo, são medos catalogados. Tem gente que tem medo de comer pasta de amendoim, porque gruda no céu da boca. Tem gente que de fato tem medo de cozinhar para a sogra, é catalogado, sem brincadeira. É uma fobia catalogada. Existem os mais diferentes tipos de medo, aprendidos, a maioria, pelos traumas que as pessoas sofrem ao longo da vida. Parecem super esquisitos, mas fazem sentido para aquele medo. Não para a pessoa, nem ela tem sentido o medo para ela. Mas são infinitos, a gente não consegue nem falar todos, tá? Essa foi a última? Queridos, muito obrigada, boa semana para todos nós. Amanhã, mulheres valentes, corajosas, 8 horas estamos aqui, porque nós estamos descansadas. Mas vai ser muito bom. Eu sei que Jesus tem uma mensagem para você amanhã. Não falta, pode trazer amiga amanhã? Pode trazer? Amanhã, além de um monte de coisa que a gente vai conversar, eu vou contar para vocês um sonho que eu tive com Jesus no dia 2 de dezembro do ano passado. E o que eu vi no sonho? E o que eu escrevi depois do que eu sonhei? E Jesus era tão lindo no meu sonho. Foi a única vez a primeira vez, eu quero falar assim, né? A primeira vez que eu sonhei com Jesus, eu quero sonhar mais. Mas a cena foi linda do que ele mostrou no sonho. De uma história bíblica que a gente conhece. Mas o sonho foi como se Jesus continuasse a história que tem na Bíblia e que não está na Bíblia a parte que eu sonhei. E eu quero contar para você amanhã. Traga a sua amiga, aquela amiga sua que precisa escutar de Jesus, que está desanimado, muito feliz, que precisa saber que a gente é um povo alegre, muito feliz. É essa amiga que você vai trazer. Fala assim, sim amiga, você vai madrugar, mas vai valer a pena. Que Deus abençoe a mim e a você. Boa semana pra gente.